2 em 2 anos eles surgem aos montes e com força total tomam as cidades brasileiras armados com adesivos, panfletos, bandeiras e com o desafio de influenciar os outros. É esse o trabalho de um cabo eleitoral, atividade que existe no Brasil desde a década de 40 e desde então é uma das principais armas dos políticos. Uma profissão invisível aos olhos da justiça, mas muito visível pela sociedade. O que leva uma pessoa a fazer isso? Saiba disso e muito mais no Produtor de Notícias. O que um cabo eleitoral faz? O cabo eleitoral, ele promove o candidato. Ele vende o candidato, como se o candidato fosse um produto. O cabo eleitoral ele tem que dedicar esse tempo antes da eleição dele, todo ele quase, a promover o candidato que ele está defendendo. E como é que a gente vende isso? Comprovando, provando e dizendo para a comunidade que o nosso candidato é o melhor e que vai fazer muito mais por todos. Você encara essa vida de cabo eleitoral como uma profissão? Como uma profissão. Encaro com certeza como uma profissão. O cabo eleitoral ele tem que ser profissional. Porque se ele não for profissional, ele coloca a campanha toda em risco. E assim, todo mundo que está trabalhando com isso, a maioria das vezes começa a ver a política como uma profissão que ela pode seguir também. O trabalho do cabo eleitoral tem origem voluntária, mas também pode ser feito por contrato de trabalho tratado com o próprio partido. Mesmo assim, a Lei das Eleições nº 9.504, de 1997, estabelece que a prestação de serviço nas campanhas eleitorais não gera nenhum vínculo empregatório com o candidato ou partido contratante, o que quer dizer que cabos eleitorais não têm proteção previdenciária assegurada por lei, como jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado ou seguro por acidente. E você já fez alguma loucura para esse candidato ou trabalhando como cabo eleitoral? Já fiz não por esse, mas por outro candidato, né? Eu acho que já é uma coisa assim, bem relevante você assumir de maneira clara para todo mundo que você defende um candidato, sabendo que, querendo ou não, tem muita gente que rejeita muito o candidato. A gente pega papel, o panfleto, tampa dentro da casa da pessoa, suja o quintal dos outros, cola em ônibus urbano, não pode, né? E a gente, isso tudo para poder divulgar o trabalho, né? Então, assim, você está assumindo o que as pessoas podem não gostar dele para você também, que elas também podem deixar de gostar de você por causa disso, mas você tem que estar, com certeza, assim, convicto de que é aquilo que você gosta e que você quer fazer. Você já viu alguma coisa, algum fato interessante por estar nesse cenário político? Sim, eu correndo de polícia. Me entregaram, disseram que eu estava fazendo um pouco de urna e eu vi a viatura virando lá embaixo para vir atrás de mim. Eu corri, porque me ligaram avisando e eu tive que sair correndo. Com certeza, assim, é muito interessante você perceber como que, às vezes, assim, pessoas com a vida muito parecida, que às vezes moram na mesma rua, usam o mesmo serviço, têm opiniões completamente diferentes quanto à política, entendeu? Que a política ela não se generaliza muito mais. Todos os candidatos têm votos de todas as classes, de todas as idades. A escolha do cabo eleitoral também é feita pelo próprio candidato, à medida em que conhece lideranças ou pessoas que possam contribuir na divulgação de seu plano de governo e na conquista de votos. Em alguns casos, o bom desempenho de um cabo eleitoral pode fazer com que ele seja admitido em alguma outra função após a campanha, mas não é sempre que isso ocorre. O que você deve fazer para ser um bom cabo eleitoral? O que a gente fala lá, vestir a camisa da campanha o tempo todo, não encarar aquilo como só o período que você está lá, você trabalha 6 horas por dia, só aquilo não, sair de lá, tá com bottom, e se vê alguém falando candidato, você falar, defender, e assim, ter uma postura ativa o tempo todo mesmo. Tem que ser comunicativo. O segundo passo, simpático. Porque se o cara não for simpático, o candidato fica antipático também. E o terceiro passo, o cara ter bastante conhecimento, ser bem reconhecido naquela comunidade onde ele vive, porque aí ele vai ter potencial de votos. A campanha eleitoral é um período muito curto, que qualquer atitude muda muita coisa, então assim, é importante ser um período de trabalho muito intenso mesmo, o tempo todo. É assim que eu acho que um cabo eleitoral tem que atuar. Trabalhar como cabo eleitoral atrapalha seu trabalho convencional? Depende da forma que se trabalha. Aí, por exemplo, vai muito do candidato. Depende do que o candidato te exige. Se o candidato te exigir 24 horas, você tem que parar tudo, aí você tem que ser remunerado. Porque aí você vai estar parando uma coisa que você já faz. Ela não está fazendo aquilo porque ela está recebendo. Ela só está recebendo
porque ela tá, como é que chama, dedicando parte do seu dia, então é justo que ela tenha, como é que chama, aufira um valor econômico quanto a isso, mas ela tá ali defendendo um candidato que ela quer que seja eleito na cidade dela. O que é necessário para ser um cabo eleitoral? Tem que estar ligado ao partido há algum tempo e tal, e assim, não estando, ser indicado por alguém que esteja lá dentro, com certeza. Mas quanto ao pessoal assim, que faz campanha na rua, panfletagem, bandeirado, ou senão o pessoal que faz campanha na internet, que é o que a gente coordena na militância online, eles, a maioria, se cadastram lá como apoiadores e, assim, desejando fazer, como é que chama, parte do corpo de campanha. Aí deixa currículo, essas coisas, a gente liga, faz entrevista e escolhe as pessoas. O que te levou a ser cabo eleitoral desse candidato? Então, o que me levou a ser cabo eleitoral desse candidato é o seguinte: primeira coisa, é eu acreditar nas propostas desse candidato, né, dessa candidata, a seriedade com que ela leva as coisas, e mais assim pela empatia, porque para eu ser cabo eleitoral, eu tenho que ter a simpatia pelo candidato ou pela candidata. Agora, existem pessoas que fazem que é cabo eleitoral por dinheiro. Um veio ofereceu X, a pessoa pegou, quem ofereceu mais, a pessoa leva. Mesmo não tendo status de profissão e ser considerado apenas uma ocupação ocasional no período de eleição, é sempre recomendado escolher bem quem vai representar o candidato, porque se a campanha eleitoral é comparada e considerada por muitos como uma guerra, então os cabos eleitorais são soldados da frente de batalha. Olha, gente, se você quer ser cabo eleitoral, procure bem um candidato honesto, sério, que vai fazer um trabalho pela sua comunidade, pelos bairros, pela região onde você vive. Não faça somente por dinheiro, não. Faça pelo bem da sua comunidade, até para você ter credibilidade. Porque um cabo eleitoral sem credibilidade é a mesma coisa que nada.